Bom, eu vou aqui cumprimentar a Ângela. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Beth, uma honra enorme mais uma vez estar aqui com você, né, Beth? Sempre um prazer estar com você, internauta. Uma honra estar aqui com você sempre, Beth. Imagina, a gente que tem que agradecer a você e a todos os nossos convidados que sempre acrescentam, né? Vocês que fazem o show aqui, né? Porque senão não teria sentido. Ah, mas é uma troca, né? Uma interação muito gostosa, né, Beth? Conversar com o público, por isso que eu sempre peço, liga pra gente, faça essa interação, né? Porque a gente sente que tem alguém lá atrás que está nos assistindo. O pessoal curte muito o teu programa, né, Beth? Ah, que bom, né? E, bom, Angela, eu tenho uma matéria falando sobre a transcomunicação instrumental. Correto. E a gente vai querer saber que palavrão é esse. Para quem nunca ouviu falar, é a primeira vez que está ouvindo. E a gente vai passar a matéria, uma introdução. E a Ângela depois tem, assim, casos interessantíssimos para contar aqui para a gente. Então vamos à matéria até já. Vamos lá. Transcomunicação instrumental. A possibilidade de comunicações com o mundo espiritual, sem a interferência direta de um médium, foi considerada por diversos inventores no começo do século XX. O Brasil sediou um congresso internacional de transcomunicação em maio de 1992, na cidade de São Paulo, com a participação dos pesquisadores Hernani Guimarães Andrade e Sônia Rinaldi. No país, à época, a maioria das comunicações eram registradas através de gravadores de fita magnética. Aos poucos, a transcomunicação instrumental vai mostrando a que veio. Há mais de 25 anos, a reação geral era de desinteresse, até mesmo no meio espírita. Que utilidade teria ouvir os mortos que então falavam com vozes baixas e de difícil discernimento? Mas quem disse que a coisa estagnaria? Quem disse que não chegaríamos às vozes tão claras como as nossas? E as imagens? Quem disse que um dia não veríamos os falecidos com nitidez e os detalhes de seus rostos, trazendo a confirmação mais cabal de sua sobrevivência após a morte? Mais que isso, além de ver e ouvir falecidos, hoje firmamos comunicações. Vemos e ouvimos seres de nível mais elevado, seres cuja ciência transcende a tudo que nossa ciência cogita. E aí, Ângela, conta pra gente. Você sabe que transcomunicação instrumental é minha paixão. Eu participo com o Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação há mais de 18 anos, quase. Fiquei maior de idade dentro do Instituto. Foi, né? Fiquei maior de Que idade. beleza. Então, assim, a Sônia Rinaldi, eu sou o peixinho da Sônia no bom sentido, porque assim, fazemos muitos experimentos, captamos muitas coisas tão inéditas. Fala um pouquinho, quem é Sônia Rinaldi? A Sônia Rinaldi é a maior pesquisadora da América do Sul e, quiçá, do planeta Terra, de transcomunicação instrumental. Ela tem 8 livros já escritos sobre, de forma científica, obviamente, porque ela é uma cientista, embora que espiritualista, ela é cientista e leva isso de forma cabal na ciência. Tem uma defesa de tese na PUC, né? E com uma novidade, né? Atualmente, Sônia foi convidada para ir para o Japão por conta da tsunami. Os japoneses têm interesse que ela vá para cientificar o fenômeno lá. As coisas que eu vi nesse tempo todo, junto com Sônia Rinaldi, são tão impressionantes e tão reais que, de certa forma, é maravilhoso, porque é a cientificação de que o maior enigma da humanidade foi descoberto. A vida realmente transcende a morte, entendeu? Então, você pode falar, inclusive a gente já entrevistei Sônia Rinaldi em outra emissora há muitos anos atrás, né? Bom, ela é realmente uma cientista. É uma cientista. Formada em física, inclusive, uma coisa, né? assim, de louco. Sônia Rinaldi... E na época, porque o que é transcomunicação? É a comunicação com outras esferas, dimensões, mas com aparelhos, né? Trans vem do transcendente. Isso. E uma comunicação transcendental, significa comunicação com outros mundos, outras dimensões paralelos, né? Isso aí. Então, assim... através de aparelhagens eletrônicas. Sem interferência de médium. Sem interferência de médium.
Inclusive, existe uma pesquisa científica, como eu te disse, da parte da Sônia, dentro do Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação, que está trazendo à luz da ciência a comprovação de que a vida transcende realmente a morte. E o grande barato disso, sabe o que é? É que, queira ou não, vai trazer muito mais responsabilidade, porque enquanto a coisa está no campo da fé, algumas pessoas seguem, mas a hora que a coisa se torna ciência, a coisa muda de figura. Porque aí não é só para o espírita que a vida continua. Vai ser mostrado para todas as orientações religiosas do planeta que a vida transcende a morte. Independente de se você é católico, se você é evangélico. Quem não acredita na vida após a morte, nós podemos chamá-lo de mal informado. Que me desculpem, está mal informado, né? Até porque a ciência... Algumas pessoas, mas se ciência ela tá vai se provando. informar, a ciência hoje comprova que é o caso da Comprova. instrumentação. Comprova, de forma científica já tem Transcomunicação comprovação. instrumental. E né? não só com mortos, né? Com outros mundos também paralelos, como eu disse, com outros seres diferenciados. Não sei se o Alexandre pegou alguma foto, Alexandre. Não, né? Mas assim, a Sônia tem histórias, como eu acompanho muito a Sônia, ela tem histórias assim interessantíssimas, né? Uma delas, por exemplo, de uma criança que foi assistir o filme Homem-Aranha, e foi com os pais, que eles moravam na Liberdade, e chegou em casa, ele subiu no tampão da mesa de mármore e foi fazer como o Homem-Aranha fazia, né? Se jogar. O tampão soltou e bateu, ele teve morte instantânea. Os pais, claro que não conformados, o único filho de 6 anos, foram buscar a Sônia Rinaldi. Chegando lá, isso ela mostra inclusive em congresso, porque é emocionante, porque é a voz de uma criança falando. Ele chamava Lucas, ele grita assim no meio da sala. A gente imagina que ele estava no meio da sala, ele grita assim: mãe, eu estou aqui, mãe, sabe, com voz de criança. E aí pega uma voz, a Sônia pega a voz dele em vida, das gravações de festinhas e tal, e manda comparar a voz dele num laboratório dos Estados Unidos, dá 99% de possibilidade de ser a mesma pessoa. Então, vejam só, que maravilhoso saber que realmente a vida transcende todo esse teatro terra, não é isso? Nossa, nem fale. Agora, o que eu queria, quando eu entrevistei a Sônia Rinaldi há muitos anos atrás, ela trouxe todo o equipamento, a gente mostrou ao vivo, né, e a cores para as pessoas. Mas só que não eram equipamentos, hoje está muito mais sofisticado. Nossa, hoje é por computador. Porque era com fita magnética. Não, isso já não existe mais. Até porque o plano astral aí superior, existem os amparadores de transcomunicação, que são seres muito mais evoluídos, alguns extraterrestres, outros intraterrenos, outros seres humanos que estiveram aqui e que são cientistas, que eram cientistas aqui e continuam sendo cientistas nessas colônias onde tem os laboratórios de transcomunicação, e eles trabalham em pró de trazer a confirmação. Por quê? É exatamente isso. Vai ser um salto quântico para a nossa humanidade comprovar isso de forma científica. Por quê? Imagina só que quando você tiver certeza de que a vida continua, nós teremos muito mais responsabilidade com tudo que nós vamos fazer, ou com o outro, com a gente mesmo, com o planeta. Saber que nós somos todos uma grande rede, sabe? Pela transcomunicação, uma coisa muito clara, eles deixam muito claro o princípio de unidade. Nada é separado. É como se fôssemos um grande jogo de dominó. Se derrubou alguém, lá na frente você vai cair. Essa é a lei. A gente só aprende quando a gente passa pela situação. Essa é a lei, entendeu? É verdade, né? Agora, o trabalho da Sônia com mortos, pessoas que vieram, né, falecer, e também com outras energias, outras entidades. Certo, ela capta também extraterrestres, inclusive um dos amparadores de transcomunicação é um Zeta, ele chama Narisha. Zeta são aqueles seres de olhos grandes, que eu já falei para vocês aqui em outros programas falando de ufologia, mas são muito amistosos com a gente. Nós podemos chamá-los de amigos, sim, porque eles não têm intenção bélica com ninguém do nosso planeta. Então essa coisa que os governos fazem, os ETs vão vir invadir, vão vir nada, isso é tudo bobagem. Algumas coisas vão acontecer e tudo faz parte de um grande plano cósmico. Eles já falaram isso pra gente em transcomunicação. E a gente se prepare sim agora em 2012, porque as coisas vão acontecer e vai ser muito melhor. Eu estive com o Ademar Ramos há pouco tempo. Então, a gente nem comunicou, infelizmente, eu não comuniquei aqui aos telespectadores, que o nosso amigo, que vinha sempre aqui o programa, o professor Ademar Ramos,
veio a falecer, que faz 15 dias, né? Então, olha, interessante, Beto, eu estava até comentando com você que eu fui para lá gravar pautas de programa com ele. E ele deu uma deixa muito interessante. Porque eu falei para ele, professor, você precisa ir lá no Enigmas, tal, no programa da gente, né? E ele até tinha marcado, ele falou, só que eu não sei se vai dar tempo. Porque o senhor está doente? Ele falou, não, eu sinto que às vezes eu vou embora rápido. Ele falou isso para nossa equipe de gravação. Mas ele falou isso com tanta naturalidade. E ninguém deu atenção. Não, eu fiquei assim, né? Mas porque, nossa, ele estava muito inteiro, sempre muito bem-humorado, né? Ademar Ramos sagitariano nato, sempre, né, de bem com a vida, né? E agora, tendo aí a facilidade com transcomunicação e ele sabedor disso, tenho certeza que futuramente ele vai entrar em contato conosco também, né? Tomara, Isso que é bacana. Na transcomunicação, a gente consegue conversar com pessoas que já foram e eles mostram pra gente uma forma diferenciada do que a religião coloca. A religião coloca muito medo da morte, né? Você tem que ser bonzinho para morrer. O grande barato é ser bom para viver, fazer valer a pena a vida, aceitar esse reino maravilhoso chamado planeta Terra, que é um reino magnífico, né? E respeitar esse reino, para que quando a gente morrer, a gente consiga ter os mesmos parâmetros de vida que nós tivemos aqui. E conversando com o marido da Sônia, que já faleceu também, ele em transcomunicação ele deixa muito claro que as coisas continuam iguais, entendeu? Então, ou seja, a gente vai estar exatamente num local semelhante à nossa energia caráter. Então, provavelmente nesses mundos espiritualizados vão estar pessoas que gostam de transcomunicação com transcomunicadores, com cientistas, cantores com cantores, escritores com escritores. E depois talvez tenha até uma conexão, a gente não sabe, mas cada um trabalha em prol do planeta Terra, sabe? Sabendo que aqui continua, que é como se fosse um grande cenário mesmo. A gente até comentou do Chico, né? O Chico traz de forma lírica, às vezes, né, nos seus livros, aquelas mensagens de mortos, né? Que na época era um panorama, né, da vida espiritual muito claro, né? E muitas coisas são confirmadas em transcomunicação. Agora, Ângela, qual a diferença, na sua opinião, claro, na sua opinião, de um médium vir e vai receber o espírito de um falecido, de um parente, e aí a transcomunicação? Olha, na sua opinião, qual a diferença do médium e da transcomunicação? Na minha opinião de pesquisadora, eu acho que a transcomunicação, por experiência pessoal, tenho certeza que a transcomunicação não tem interferência de ninguém, porque o médium, quando ele incorpora, passa pelo crivo mental dele, Beth. Então, ele vai passar o que ele está entendendo, o que ele está compreendendo, como ele sabe decodificar aquela mensagem. Na transcomunicação não, é um aparelho de computador, você joga um ruído de vozes e eles modulam a voz, entendeu? Então não tem médium interferindo. E se tiver, não é de forma consciente, porque é o aparelho. Você lança uma pergunta para o computador, existe um programa para você gravar uma voz caso seja captada. Então, quem pode estar interferindo? Então, eles dão dados pessoais para que a gente saiba que eles são determinados parentes, eles dão nomes de como foi a morte, como foi a transição, ou se eles sentem saudades ou não. Dizem também que alguns deles dizem que quando estão nesse outro plano astral, eles não têm tanta restrição. Eles conseguem compreender os processos que passaram na Terra de uma forma mais ampla. Né? Alguns, eu acho que isso é uma coisa de cada um, né? De cada um deles, né? Claro. Mas assim, eles têm, pelo menos os que conversam conosco lá, eles têm uma visão mais ampliada do que a vida. E que esse cenário todo é montado para que a gente evolua de qualquer forma, entendeu? Então por isso que fala, você vai pelo amor ou vai pela dor. E claro que com isso, a gente vai ter que ficar quebrando algumas crenças irracionais. Você está aqui para sofrer. Não, você está aqui para ser feliz. Se a gente não aceita esse reino de Deus aqui na Terra, como que você vai aceitar o reino de Deus depois que você morreu? Se na tua cabeça você acha que você não é merecedor, não é verdade? Pois é. Mas é muito interessante. Então é essa grande diferença. O médium, a comunicação passa pelo crivo eu acho que o médium dos conteúdos particularmente dele, eu acho que o médium interfere. Interfere. E ela tem consciência, né? Sim, claro. E a transcomunicação não. Agora, eu poderia chegar e invocar
a presença de uma entidade, de um parente que faleceu, e esse parente vir ou não? Não é sempre, né? Você pode ir lá, Saber se você tem que está disponível, né? Porque assim, você fala, quero falar com o José. Quantas pessoas têm o nome de José? Do que ele morreu? O próprio amparador de transcomunicação quer saber do que ele morreu. Qual é o nome dele inteiro? Quando? Né? Então aí vão trazer essa figura, extrafisicamente, para falar ali em transcomunicação, e ele vai dar os dados dele, para ver se aquele José é o José que você quer falar, entendeu? Teve um caso de transcomunicação que a gente achou super interessante, que a gente perguntou, tem alguém aí para falar com a gente? O cara falou assim, eu morri? Eu nem sabia que eu tinha morrido. O cara não sabia que tinha morrido, ele estava ali. Aproveitou a deixa. Eu acho que ele viu que deve ser uma coisa assim meio que aberta, ele tinha intenção, né, de conversar com ele. Eu morri, mas foi tão rápido. E ele falando, e a gente, claro, captando tudo em aparelhos eletrônicos. Então você percebe que aquela pessoa que morreu e não sabia que tinha morrido, estava ali meio perdido, sabe? E aí ele foi informado que ele... aí sim, o próprio operador de transcomunicação deve ter mostrado para ele que ele estava ali numa sala de transcomunicação, né? E eles sabem que estão se transcomunicando. O interessante é que eles sabem, mesmo na transcomunicação de imagem, eles sabem, Beth. Eles acenam, eles mostram a língua, alguns... Brincam. Eles sabem que estão sendo captados. Tanto extraterrestre, intraterreno, seres multidimensionais, tem essa... É muito claro, é muito... não dá para você olhar e falar, isso é uma pareidolia, até porque hoje não é usado mais o sistema mirror, que dobra a imagem, né? Hoje é filmado dentro da câmara de chuvisco, que o chuvisco fica caindo no seu rosto, e vai aparecendo seres dos lados. É muito interessante. Então, assim... E no mundo científico, como isso é recebido? Olha, para o científico, para a ciência, ainda é uma grande incógnita, porque nós não sabemos explicar como que eles conseguem modular esses fótons, né? A física quântica consegue ajudar bastante, porque já entra no campo das possibilidades, né? Mas, assim, não é uma tese fácil de defender. Eu vejo a Sônia se ralando muito, mas com muito apoio também de cientistas voltados à área espiritualista, porque vai ser nesse momento desvendado já está sendo desvendado o maior enigma da humanidade, que é a captação de vozes e imagens do além. Porque aí a morte passa a não ser mais esse terror, como nós vemos a morte, né? Então, assim, pegou uma vez um garoto, que parece que sofreu um acidente de motocicleta, e ele diz, eu sabotei a minha vida. A percepção que ele teve da velocidade que ele vinha na moto, né? E quando ele morreu, ele percebeu que ele podia ter tido muito mais tempo de existência aqui, mas por uma falta de responsabilidade com a vida, aconteceu o acidente e ele foi embora muito antes de terminar o caminho dele, de terminar o que ele veio para fazer. Porque a gente não está aqui a passeio, a gente pode passear, curtir a vida aqui na Terra assim e viver muito bem. Mas nós temos uma programação existencial para cumprir aqui, ou seja, para criar um filho. Todos têm um propósito, claro, um propósito. De Deus. Deus não joga, como diz Einstein, Deus não joga dados com a humanidade, não. Faz a coisa tudo muito entrelaçada e muito certinha, viu? E agora no seu espaço, Ângela? Então, nós temos uma TV online, né? Que a gente colocou tipo o Cron mesmo. Então a gente faz os experimentos, mas só com o grupo fechado, porque os experimentos ficaram assim... chegam a ser até assustador, porque nós pegamos imagens muito nítidas. Então a gente não quer curiosos, né? E é só quem está envolvido com o projeto do Cron que está dentro desse projeto. E montamos um programete de 15 minutos, de segunda e sexta, onde a gente dá toda a informação de tudo que nós conhecemos. Porque nós percebemos o seguinte, Beth, que a gente tem que fazer essa grande coxa de retalho, porque o planeta Terra está muito fragmentado. Ou seja, cada um tem um pedacinho do conhecimento. Por que não unificar esses conhecimentos e conhecer a grande verdade? E ao invés de ficarmos brigando por causa desses pedacinhos de conhecimento, é mais inteligente aprendermos com as diferenças, né, Beth? Claro, e também que eu percebo que muitas seitas religiosas e filosóficas, no fim, parece que a maior parte, não vou generalizar, mas fala a mesma coisa de modo diferente. É isso mesmo. E aí o outro acha que tem razão, não, eu que tenho razão. Mas, no fundo, se você vai analisar, estão todos falando a mesma coisa. E mais uma coisa, Beth, que é interessante. Na realidade, essas brigas que existem é mais por ego e por vaidade pura.
Poder, né? Poder, né? E na realidade, porque o que a gente percebe dentro da pesquisa de transcomunicação é que a coisa é mais simples do que a gente imagina. Fazem tanto mistério para um monte de coisa, mas na realidade a coisa é muito simples. O bem faz bem, o mal faz mal. Todos nós sabemos o que é bom e o que é mal. Não vai falar que nós não sabemos. Você não sabe o que é bem? Claro. Sabe, claro que sabe. Então, é só a gente nortear a nossa vida pelo que é bom, belo e verdadeiro, né? E que a gente vai conseguir buscar mais ética nos relacionamentos, na vida com as pessoas. Costumo dizer o seguinte, eu não tenho uma religião específica, você sabe disso. Mas eu penso que Deus não é religião, Deus é relação. Da forma que você se relaciona com as pessoas, com o mundo espiritual, é a forma que você é realmente na sua essência. Entende? Então, você só vai ser bom para você se você for bom para os outros. Porque essa lei, independente de a gente conhecer não, ação e reação, é real. É infalível, né? Infalível, infalível. Não adianta falar, não, mas o acaso vai me proteger? Não vai, não. Você colocou o dedo na tomada, ela tem eletricidade, e a lei de ação e reação é exatamente essa. A gente já conversou com pessoas que morreram, que eram crentes, por exemplo, em transcomunicação. Então eles falam, não aconteceu nada daquilo que eu acreditava. Não, porque como algumas religiões podam as pessoas dizendo que acabou. E não acabou, né? Continua. Então, mas a gente tem que respeitar que cada um tem sua religião e tem seu tempo de amadurecimento, né, Beth? Ah, sem dúvida, né? A gente sabe que cada um está num patamar de evolução. É verdade, e assim né, Beth? E que a gente esteja aqui abrindo bem os olhos antes de fechá-los, porque todo mundo um dia vai desencarnar. Então, sabedor, seja você sabedor de que a vida realmente transcende, que a matéria, né? Que continua, porque no universo nada se perde, Beth. Tudo se transforma. A gente sai desse estado material para um estado mais sutil, mas a nossa consciência a gente não perde, a gente sabe que quem a gente foi, e por que a gente passou por determinadas coisas aqui. Eu acho que Kardec foi magnífico quando ele tentou decodificar o espiritismo e fizesse com que isso fosse uma ciência, na realidade. Porque o futuro vai se tornar uma ciência onde realmente a religião e a ciência se deem as mãos, caminharão juntas, na verdade. Isso é legal. Isso. Mas eu sinto assim que está acontecendo. Eu sou bem positiva, eu acredito nisso. Eu penso que essa era de Aquários vai dar um grande boom e a gente está aqui para isso, para poder modificar, estar junto, sabe, derrubar paradigmas mesmo, e isso é crescimento, né? Sim, aprender com o novo e abrir mão do velho, sabe? O que não presta, a gente tem que... Tem que desapegar. Ontem, dessa era é o desapego. Olha, uma coisa em transcomunicação que eles falaram, que eu achei legal, falaram para a Sônia Rinaldi, eles falaram só o seguinte, que esse ano nós veremos coisas incríveis. Então vamos aguardar, né? Porque essa mensagem veio para a Sônia Rinaldi. A Sônia perguntou, essas coisas de 2012? Então ele falou assim, espera que vocês vão ver coisas incríveis. Estamos aguardando. Estou aguardando aqui a senhora. Ângela, deixa um contato, por favor. www.espacocron.org. Entre em contato aí pelo Facebook, Cris de Pascoal. Estou aí e eu respondo as perguntas que vocês não conseguirem fazer, porque eu sei que o tempo aqui é um pouco limitado também. Né? Mas é muito bom estar aqui, viu, Beth? A gente que agradece, viu, Ângela? Agradeço, viu, Beth? E vem aqui uma próxima vez. A gente até havia combinado, mas eu realmente me esqueci da gente falar sobre os intraterrestres. Não, legal, vamos falar, a hora que você quiser. Eu vou te ligar para você vir falar, porque a gente sempre fala sobre os extras, né? Mas tem os intras também, né? E tem os intras que nós nunca abordamos aqui no programa. E são seres programa. maravilhosos também, viu, Beth? Né? Seres maravilhosos, mais parecidos conosco mesmo. Mas... que bacana. Quero ver você falar sobre isso. Eu venho falar assim com muito prazer, viu, Beth? Vai ser uma honra muito grande, como sempre, viu? Muito obrigada, Ângela, e até uma próxima. Namastê, viu, gente? Obrigada. Gente, vamos uma pequena pausa. Eu volto na sequência com a Tatiana Nadal, que é diretora da Sancatur Viagens e Turismo. E vai estar falando, então, sobre esse assunto, sobre férias, viajar, navio, tudo isso que é bom, que faz bem para a nossa saúde. Vamos então à pausa e voltaremos na sequência. Até já.